Hoje vamos conversar sobre um tema que eu acho muito interessante, que é irradiação de orixá. Se você já ouviu falar, fulano já irradiou tal orixá, ou durante uma gira, no momento de saudar o orixá, você sentiu alguma energia diferente? Esse vídeo é para você, porque eu vou contar a minha experiência sentindo a energia de alguns orixás. Já deixa aí nos comentários se você já teve alguma experiência com irradiação de orixá, eu já quero saber tudo. Para que meu relato fique de fácil entendimento, primeiro eu vou começar explicando como acontece a saudação de orixá na gira de Umbanda, na gira em que eu sou filha, né? Antes da gira começar, a gente em roda, né? Aí o pai anuncia, vamos iniciar saudando os orixás. Aí vamos supor que o pai começa a saudar Yansan. E aí ele fala, vamos iniciar saudando Yansan. E aí começa a cantar ponto de Yansan. A orientação do pai é que, se alguém irradiar Yansan, os filhos que já sabem que é filho de Yansan, que tem a cabeça, o orixá Yansan, vai auxiliar quem irradiou. Aí você fica lá e auxilia. Vamos supor que eu irradiei Yansan. Os outros filhos que já sabem que tem Yansan na cabeça, não irradiou, vai lá e fica auxiliando eu que tô ali irradiando Yansan. Auxilia. E aí no momento que o pai determina, o médium que tá auxiliando vai levar lá pro Congá esse médium que tá irradiando. E lá eles dão alguma orientação e aí a gente volta pro círculo e continua saudando os orixás. Essa é a sequência. E vamos supor que ele começa, agora vamos saudar Oxóssi. Aí canta ponto de Oxóssi. Quem irradiou Oxóssi, tá lá no meio irradiando Oxóssi. Quem tem na cabeça Oxóssi vai auxiliar esse filho, leva pro Congá, ele se restabelece e volta pra gira. É isso que acontece lá. Até terminar de saudar todos os orixás. Aí agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Foi no momento que começou, o pai anunciou que ia saudar Ogum. Saudamos Ogum e começou os pontos de Ogum. Quando eu tava cantando, eu tava me sentindo super bem. Nisso que eu tava cantando muito feliz e animada, eu comecei a ficar muito cansada. Meu coração começou a palpitar muito forte. Na hora eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô cantando com muita força e eu tô ficando cansada. Eu não tô acostumada a bater palma, a se movimentar e a cantar. E eu tô ficando cansada, eu vou diminuir. Aí eu comecei só a bater palma e ficar caladinha, cantando só um pouquinho e parava. Só que foi piorando. Nisso foi piorando, eu abaixei e coloquei minhas duas mãos no joelho, porque eu tava me sentindo muito cansada, ofegante, eu comecei a ficar tonta. Quando eu coloquei a mão no meu joelho, a vibração veio, mas veio com força. Eu cambaleei pro lado, me firmei com os pés no chão, né? Cambaleei, firmei com meus pés no chão e comecei a me tremer. Eu tô na parte de me tremer, eu não sei se sempre vai ser assim, não sei se isso é só uma característica minha ou que com o tempo isso vai passar. E eu comecei a vibrar, a tremer muito, e eu só escutei pai, pai, pai. E aí veio um pai pequeno e já chamou um filho que sabe que tem na cabeça algum pra me auxiliar. Aí eu fiquei lá e eu senti uma força, era uma força, para ser bem sincera, uma força esmagadora. Era como se meu corpo se contorcesse, espremesse e esmagasse o meu corpo. E eu não sabia o que fazer. E eu pensava que era eu que estava contraindo meu corpo, mas não era eu. Era meu corpo se contraindo, eu sentia meus músculos enrijecendo, meu corpo endurecendo. Eu não conseguia fazer movimento, eu só conseguia ficar na ponta do pé, que vinha uma força assim me levantando e eu ficava na ponta do pé. Aí eu soltava de novo e eu sentia meu corpo contorcendo muito. E aí eu senti um momento que teve o pai pequeno que pediu a espada de São Jorge. Em cada mão colocaram uma espada de São Jorge. E ele segurava minha mão e ficava fazendo uns movimentos. Acho que era tipo um movimento assim. E aí nisso eu fiquei lá fazendo um movimento, só que sentindo meu corpo muito duro. Nem um movimento eu conseguia fazer. Eu lembro que seguraram minha mão e ficava fazendo assim. Eu acho que assim, eu não me lembro ao certo, mas ficavam tentando me movimentar. Mas eu sentia meu corpo muito firme. Eu não conseguia nem fazer isso. Meus braços estavam rígidos, meu corpo estava rígido, minhas pernas estavam rígidas e eu não conseguia acompanhar esse movimento. Aí teve um momento que me chamaram de volta, eu vi que veio o pai mesmo, nosso pai de santo, veio na minha orelha e falou um código, e aí eu senti o alívio assim, e aí me pediram para sentar na cadeira do lado ali mesmo, nem me levaram lá pro Congá, eu sentei ali do lado e eu ali sentadinha, eu fiquei tentando voltar, né, assim, tudo acontecendo, e aí um pai pequeno veio comigo e falou bem assim, tá tudo bem? E na hora eu falei, meu peito aqui tava com muita dor, era como se o músculo, a sensação que eu tinha era como se um músculo, ele é assim, e ele tava assim, que ele tinha rompido, ele tinha rasgado. A sensação que eu tinha era que o músculo aqui do meu peito rasgou. Aí eu comentei, eu tô sentindo muita dor aqui no meu músculo, parece que o meu peito rasgou. E aí o pai pequeno falou, é força de Ogum assim mesmo, ele vem
e dar esse movimento todo, essa força toda. Passou um tempinho, eu voltei pra gira, aí agora a gente vai para outro dia, encerrou esse dia, eu só senti essa vibração. E como a gente tá falando de orixá, eu não vou contar o que aconteceu durante a gira, só vou contar a parte do orixá. Outra gira, outra experiência. Aconteceu tudo aquilo que eu já falei pra vocês, e aí começaram a saudar os orixás. Quando chegou no Ogum, de novo, a mesma coisa, eu lá batendo palma, cantando com força, a mesma sensação. Comecei a me sentir ofegante, meu coração começou a palpitar com força. Eu tentava respirar para manter o controle, porque eu já havia sentido, já tinha esse sentimento, já havia acontecido uma experiência comigo, então eu falei, não, deixa eu manter o controle, porque da outra vez eu pensei que eu tava passando mal, e eu fiquei meio apavorada, então eu já relacionei, falei, não, eu tô sentindo as mesmas coisas, então deixa eu respirar. Eu respirando, já me pegou a força, aí eu saí cambaleando de novo pro lado, aí eu firmei, e aí eu já escutei chamando algum filho da casa pra ficar do meu lado e me auxiliar. E era engraçado que o filho da casa que estava me auxiliando, ele gritava, ô Gunhê, meu pai! Nossa, quando dava esse berro no meu ouvido, a força vinha de uma forma tão esmagadora que eu não conseguia controlar. Eu ficava com o meu corpo muito rígido e eu caía pro lado, assim, que era tanta força que eu não conseguia controlar. E eu sentia meus músculos como se ele tivesse se contorcendo. E eu sentindo aquela força, e eu sempre falando comigo mesmo, saudando o orixá, saudando sua força, falando que eu tava ali, se queria me ensinar algo, eu estava ali, que eu queria aprender, que eu queria que a gente mantesse uma conexão boa para eu compreender, pra gente poder ter essa relação melhor cada vez mais. Mas só que é muito forte a energia, você contrai todo o seu corpo, mesmo você não querendo. Eu até falava comigo mesmo, Letícia, pare de contrair seu corpo. E eu comecei a perceber que não era eu. Porque me falaram bem assim, porque eu fechava minha mão assim na primeira vez e falaram que isso bloqueia energia. Daí eu soltava minha mão, respirava, falava comigo mesmo, respira, solta o ar. Isso. Só que eu entendi que não era eu. Não era eu que contraía meu corpo, era a força, era a energia de Ogum mesmo. Era incrível. Aí nesse momento o pai pegou e pediu pra levar lá pro Congá, e lá no Congá bebi água. Voltei, fiquei bem. E me levaram de volta lá pra gira. Voltei lá pra gira, que a gente continuou saudando. Aí chamou o Molu, cantamos ponto de Omolu. Aí chamou Oxum, saudamos Oxum. Quando chegou em Yansan, saudei Yansan e começaram a cantar um ponto lá, que é um que eu sei, que é um que todo mundo, eu acredito que todo mundo sabe. E aí eu comecei a sentir um negócio diferente, subindo assim, diferente, uma vibração por dentro. Não era aquela vibração por fora que eu fico me tremendo. E eu comecei a prestar atenção. Daí eu me questionei, será que tem alguma coisa de Yansan? Eu comecei a reparar. Continuei cantando, mas comecei a reparar. E eu comecei a me sentir meia tonta. E no que eu comecei a me sentir meia tonta, comecei a me tremer. Aí veio a vibração. E aí eu só escutei chamando alguém para me acompanhar, né? Nisso de eu ficar me tremendo e sentindo essa força, eles me seguravam assim na minha mão e me movimentavam para um lado, para o outro, e eu ficava nesse movimento. Não sei se isso ajuda a fazer a energia movimentar, de eu sentir melhor a força de Yansan, mas ficavam nesse momento, me balançando, ficavam falando, salve minha mãe Yansan, salve suas forças, e ficavam me movimentando, e eu me sentia aquela vibração, sentia a vibração, mas eu ficava tentando compreender o que eu estava sentindo e o que eu estava me auxiliando, né, para eu tentar deixar a energia fluir melhor. Aí me levaram lá pro Congá, me restabeleci e voltei. Voltei pra gira e continuei saudando os orixás, que ainda estavam saudando os orixás. Quando foi no momento de Oxóssi, eu senti o negocinho de novo. Só que eu peguei e falei pra mim mesmo, não, é impressão minha, já tá bom isso. Aí eu sentindo aquela energia por dentro, e Oxóssi é o pai de cabeça do nosso pai de santo. E aí ele irradiou lá, e ele começou a abraçar todo mundo assim não, que eu acho que ele sentia que eram os filhos de Oxóssi também, e quando ele abraçava, a pessoa já sentia a força e já começava a irradiar o orixá Oxóssi. Ele começou a vir pro meu lado, aí eu, Ave Maria, cheia de graça, e eu com a mão assim, e eu ficava me controlando com a mão, e eu passava a mão assim pra ver se a energia saía
de mim, e eu sentindo aquele negocinho, eu respirava muito, eu falei, não pode ser, pelo amor de Deus, é tanto orixá assim, pelo amor de Deus, não. E ele foi pro lado da menina que tava ao meu lado, quando abraçou ela sentiu a vibração também, aí eu fiquei respirando, findou que ele não veio em mim, e eu consegui controlar essa energia, pensei eu que eu consegui controlar, né, na verdade, nesse momento, eu só pensava que era uma coincidência, então a sessão acabou, e eu vou contar o último dia de irradiação para vocês. Agora, o último relato, a última experiência que eu tive antes da gente entrar em recesso. Começou a gira, começamos a saudar os orixás, Ogum, de novo Ogum, a mesma coisa. E é uma sensação tão estranha, que eu não sei se isso acontece com vocês também, até me contem aí nos comentários o que vocês sentem. Mas essa palpitação que dá no coração e esse ofegante é algo muito desesperador, parece que você vai ter um infarto, eu nem sei como é ter um infarto, graças a Deus, mas a sensação que dá é essa, que você vai sofrer um infarto, vai cair duro ali, porque você não consegue controlar seu corpo, você fica extremamente cansado, você fica ofegante puxando o ar e parece que o ar não dá conta, seu coração dá tanta porrada que parece que vai rasgar seu peito e vai cair no chão, e tudo isso acontece ao mesmo tempo e você tem que controlar para você não ficar com medo, porque dá o medo, porque realmente parece que você tá passando mal, mas como eu já tava com essas outras duas experiências anteriores, eu compreendi que era a força de Ogum, porque estávamos saudando o Ogum, e eu deixei vir. Quando essa energia veio, eu cambaleei de novo e comecei a me tremer. No que eu cambaleei, eu caí de joelho no chão. E quando eu caí no chão, eu soltei um brado, um grito, um berro tão forte. Parece que vinha, não sei de onde que vinha. E era comprido. Se eu tentar fazer isso, eu não consigo fazer. E uma força vinha, e ao mesmo tempo que eu tava de joelho no chão, eu dando este berro, este brado forte, me dava vontade de dar umas porradas no chão. Era uma energia tão forte, de uma força tão louca, que me veio esse brado que ao mesmo tempo me dava vontade de dar umas porradas, uns tapas, não sei, no chão e também no meu peito. Aí eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, depois que eu finalizei o brado, eu senti que seguraram pelos meus braços e me levantaram. E eu sentia contorcendo o meu corpo, mas era como se agora eu estivesse entendendo e eu não estivesse mais com aquele medo. Eu estava controlando, eu que estava fazendo tudo. Então eu fui compreendendo melhor e soltei mais, mas a força de contorcer, de enrijecer era a mesma coisa, mas dessa vez fluiu algo a mais. Aí pediram para levar pro Congá e levou todo mundo que estava irradiando Ogum. Todo mundo foi pro Congá, estamos todo mundo e a gente pegou e voltou pra gira e continuamos saudando os orixás. Saudamos Omolu, saudamos Xangô, saudamos Oxum, Iemanjá, fomos saudando, e eu saudando muito feliz e animado. Aí quando chegou na parte de Ansan, eu comecei a sentir uma vibração de novo, a vibração vindo. E o que eu sentia foi que nem a vez passada, só que dessa vez eu senti uma força muito diferente. Me pegou com uma força tão grande que eu comecei a girar com força. Comecei a girar muito rápido, só que eu não tinha controle daquilo, eu nunca tinha experienciado isso. Aí eu escutei o pai pequeno falando, Yansan, controle sua filha, Yansan. No mesmo momento me veio bem assim, continua girando, mas agora gira devagar. Aí eu comecei a girar bem devagarzinho, nossa, muito devagar mesmo, porque se eu continuasse naquele ritmo de girar, era certeza que eu ia cair, ia bater a cabeça e eu ia cair muito feio, porque era muito forte, a sensação que dava que eu tava girando tão forte que eu ia furar o chão, pra você entender a força que eu tava girando. E quando eu tava girando bem devagarzinho, me veio uma sensação que eu fiquei 1 metro acima do chão, eu me sentia flutuando, eu não sentia o chão. Eu não sentia que eu estava pisando no chão. Eu continuava girando devagar e eu não sentia o chão. A sensação que eu tinha é que eu estava flutuando. E não era mais um movimento de girar. Eu me sentia balançando para um lado e para o outro. Nesse movimento, assim, era como se o vento batesse assim nessa lateral e me jogava para cá, batesse por aqui e eu voltava. E eu tinha esse movimento de balançando para um lado e para o outro, numa leveza tão grande que era extremamente gostoso. Eu lembro que eu ficava sorrindo aquele movimento, batendo e eu não sentindo o chão, eu me sentia flutuando e muito leve. E foi aí que eu compreendi a diferença de energia, que eu ficava me culpando que eu estava contraindo o corpo no momento de Ogum. Eu tive a compreensão que não era eu que estava fazendo isso, porque no momento de Yansan eu estava extremamente relaxado. Meus músculos estavam relaxados e eu só sentia a leveza dela.
Diferente do momento de Ogum, que eu sentia meu corpo todo se contorcendo, se contraindo, se enrijecendo. E foi aí que eu percebi que cada orixá tem a sua força, né? Porque eu senti isso foi muito incrível. E eu lembro que eu fiquei bastante tempo sentindo essa força. Acredito que o pai viu que eu estava conseguindo deixar fluir essa força e eu escutei ele falando, deixa ela mais tempo aí, sentindo a energia. E foi muito incrível, muito diferente. Aí teve um momento que falaram pra levar, né, todo mundo que tava irradiando Yansan lá pro Congá, nos sentimos melhor, voltamos. E quando eu voltei, continuamos saudando os orixás. Eu saudando. Aí lembra no relato anterior que eu falei que eu senti uma cosquinha em Oxóssi? Então, nesse momento eu senti Oxóssi, mas veio. Caramba, como veio forte. Eu achei que era confusão da minha cabeça por estar sentindo muitas energias acontecendo. Oxóssi veio. Começou a saudar Oxóssi, me veio aquela vibração por dentro e me pegou. Comecei a me tremer toda de novo. E aí eu já senti que um filho da casa veio me auxiliando. Eu escutava a médium falando, né? Salve sua força, meu pai Oxóssi. E aí eu escutava ele chamando, falando. E quando o médium falava, né? Nossa, eu sentia aquela força muito grande, mas era uma força diferente. Não contraía meu corpo. Era uma força muito grande, mas só que não contraía o meu corpo. É muito louco, gente. Eu não sei nem se eu tô conseguindo explicar isso pra vocês. Era forte como Ogum, mas Ogum tinha uma força diferente. O Oxóssi me vinha essa força, só que ele não reverberava assim no meu corpo, não contraía meu corpo, não enrijecia meu corpo. Eu só sentia que era uma força muito grande. E aí, lembram que eu já falei pra vocês que o pai da casa tem na cabeça o Oxóssi? Então, nesse dia o pai não estava passando bem, daí ele estava sentado, ele estava doente, muito doente, eu não sei nem como ele conseguiu dar continuidade a uma gira. Então ele ficou sentado na roda, né, e dando sequência à gira. E teve um momento que eu escutei o pai dando a ordem, né, de levar nós que estávamos irradiando lá pro Congá. No que eu tava indo, me veio um negócio muito forte que eu caí de joelho. Eu tava indo, parece que eu desviei e caí de joelho. E eu sempre de olho fechado, eu não abro meu olho para eu manter a conexão. Quando eu caí de joelho, eu tava vibrando muito e eu elevei minhas duas mãos desse jeito e abaixei a cabeça e eu me tremia muito. E aí eu peguei na minha mente, falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu falei, o que tá acontecendo? Por que eu caí aqui de joelho e eu tô com os braços elevados? E no que eu tava assim, eu abri uma frestinha de olho para prestar atenção. Eu não tava ajoelhada pro pai, o pai tava na minha frente, ajoelhada para ele, saudando o orixá também, que é o Oxóssi, né? Penso eu na minha cabeça, né? E tava outros médicos que estavam irradiando o Oxóssi, também estavam lá de joelho com ele. Quando eu prestei atenção, tinha acho que 3 médiums de joelho pro pai, saudando ele. E aí quando eu caí, eu fui a última a cair de joelho e fazer assim pro pai, eu escutei o pai falando bem assim, salve Oxóssi, salve meu pai, salve sua força, e esticando assim a mão pra mim, né, que eu que tava ali no momento, que eu tinha acabado de cair. Aí o pai falou, pode levar, leva. Ele falou, né, pode levar. Aí levou todo mundo pro Congá. Eu fiquei, depois que eu respirei lá e voltei pra sessão, pra gira, gente, eu achei aquilo muito incrível. Eu fiquei, caraca, eu nem abro o olho, eu não presto atenção no que tá acontecendo, eu tento manter minha conexão. Então, quando eu tava indo pro Congá e eu desviei e caí de joelho, caramba, e eu não sabia o que tá acontecendo, e quando eu percebi, caramba, aquilo foi incrível, o respeito dos seres, caramba, foi incrível, uma experiência, assim, maravilhosa que eu tive. E esse foi o meu relato sobre os orixás, as forças que eu senti. Eu gostaria de saber muito de vocês, se vocês já sentiram a força desses orixás que eu falei, que no caso é Ogum, Oxóssi e Yansan. Se vocês sentiram a mesma coisa que eu senti, eu gostaria muito de saber. E de outros orixás também, que vocês sentem a força, me contem aí como que é, quem é o orixá e a força, o jeito que vocês sentem a força deles. Gostaria muito de saber. Depois que eu tive essa experiência, eu fiquei muito curiosa com isso. E aí a casa entrou em recesso, né? E aí quando voltar, vamos ver se eu vou continuar sentindo as mesmas forças, esses mesmos orixás, porque eu ainda não sei quem é os orixás da minha cabeça. Lá na casa eu tô vendo que as pessoas jogam búzios, né, pra descobrir quem é o orixá de cabeça. Eu não sei se é possível sentir quem é o orixá que toma a tua cabeça nesse formato de saudando os orixás, que nem eu contei pra vocês, porque se for, como eu já senti a força de Ogum, de Yansan repetido e de Oxóssi, será que é da minha cabeça? Não sei, né? Vamos continuar com o meu desenvolvimento mediúnico e vamos ir compreendendo isso. Então, se vocês já curtiram esse tipo de vídeo, comenta aí que eu quero saber realmente e já clique em gostei para o YouTube enviar para mais pessoas para contar esses relatos magníficos na espiritualidade.